E eu quero ler em João 10, do verso 25 ao verso 30. João 10, de 25 a 30, é uma conversa de Jesus com judeus religiosos que o tinham acabado de dizer que ele era o bom pastor e que os outros eram mercenários, ladrões e salteadores. Aí a conversa evolui, continua o mesmo assunto, e agora ele já está no verso 23, longe desse grupo, passeando no templo, no pórtico de Salomão. Aí de novo os judeus o rodearam e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Então Jesus lhes respondeu. E é aqui que a gente começa. Eles interpelaram. Se tu és o Cristo, dize-o claramente. Fala com a gente logo. Não deixes a nossa mente nesse estado de suspense, de perplexidade. Fala! Respondeu-lhes Jesus. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Respondeu-lhe Jesus. Já vou-lo disse, sobre esse assunto que vocês estão interpelando, eu já disse tantas vezes. Eu não tenho mais formas de dizer. Já vou-lo disse e não me credes. O problema não é que eu não tenha dito, o problema é que tanto faz se eu digo ou se eu não digo. Vocês não crerão, vocês não creem. Vocês têm uma predeterminação para não crerem no que eu digo. Então não tem nada a ver com a objetividade de dizer ou não dizer. Tem a ver com a subjetividade de crer ou não crer. Eis a questão. É o que Jesus diz. As obras que eu faço em nome do meu Pai são tantas que João depois veio a dizer: se todas fossem narradas, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E ele diz: as obras que eu faço em nome do meu Pai, elas testificam a meu respeito. As obras que eu faço, elas são milhares, de todos os tipos, de todas as formas, desde os milagres mais objetivos, as curas mais extraordinárias, as palavras mais sublimes, as manifestações de perdão mais impensáveis, as libertações mentais, o trazer de lunáticos à lucidez todos os dias, a quantidade enorme de obras grandes e de sutilezas sublimes que eu faço aos olhos de todos os que querem ver, testificam a meu respeito, mas esse não é o problema. Como logo depois ele veio a mostrar que não era, ele ressuscitou a Lázaro de entre os mortos, podre há 4 dias, e ninguém creu. Ao contrário, alguns creram, mas a maioria entrou só em perplexidade, e os religiosos foram contar ao Sinédrio para armarem um plano para matarem-no, o que eventualmente veio a acontecer. As obras que eu faço dão testemunho de mim, de quem eu sou. Testificam a meu respeito. Mas vós não credes. Aí Jesus diz: por que eles não creram? E é algo que eu queria que você ouvisse com toda atenção, com todo carinho, com toda reverência, com todo respeito. Vós não credes. Por quê? Aí a gente fica pensando que Jesus vai falar de uma questão epistemológica ou cognitiva, uma deficiência de percepção,
de compreensão, uma limitação mental, que ele vai dizer, mas vocês não creem porque, de fato, essa sublimidade está para além do alcance humano, é transcendente demais, é subjetivo ao extremo, por isso é que vocês não creem. Vocês não creem porque vocês são traumatizados, eu compreendo o trauma religioso que vocês sofreram, mas não, eles eram os próprios religiosos. Aí Jesus diz, mas vós não me credes. Por quê? Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas, não sois das minhas ovelhas. Vós não me credes porque vós não sois das minhas ovelhas. Isso é um negócio que habita o ambiente de um mistério indizível. O que é ser ovelha de Jesus e não ser ovelha de Jesus? Vós não me credes porque não sois das minhas ovelhas. Aí a pessoa me ouvindo aqui agora, aquele que me assiste, aquela que me assiste em qualquer lugar, seja agora ao vivo, seja depois, em qualquer outro tempo, mas com a mesma atualidade e significado, na mesma hora se apressa a dizer, eu sou ovelha de Jesus porque eu frequento a igreja, porque eu vou aos cultos, porque eu tenho pastor, porque eu fui batizado, porque já tem anos que eu confesso isto, porque eu me esforço, porque eu faço parte, porque eu sou professor de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de velhos, de moribundos, eu sou visitador de hospitais. Essa é a credencial que o cara traz para demonstrar que ele é a ovelha de Jesus. Ele até canta que ele é uma ovelhinha de Jesus. Ele canta, ele diz que é porque ele frequenta um lugar religioso. Logo, ele é a ovelha de Jesus. Mas Jesus está dizendo isso para a gente que frequentava mais lugares religiosos do que você. Era um pessoal que conhecia mais a Bíblia do que você. Era um pessoal que tinha muito mais compromisso cotidiano com a religião, com a igreja, com a sinagoga, com o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, do que você. 100 vezes mais, nunca houve um grupo humano mais comprometido com religião e com obediência literal às Escrituras e que levava isso a sério. Nunca houve nada semelhante a este grupo com quem e com o qual Jesus falava. Você consegue compreender que você nem de longe consegue competir em termos de transformar o exercício religioso em credenciais para provar quem era de Deus, quem não era de Deus, e no caso aqui, quem era ovelha de Jesus ou não. Aí você diz, mas você está sendo anacrônico, Caio. Naquele tempo ainda não havia a igreja de Cristo. Não havia com esse nome. Havia essas muitas congregações, e aqui mesmo tem uma igreja de Jesus formada de uma congregação de apóstolos, discípulos e interessados. E tem essa congregação de judeus, que são a igreja do Velho Testamento, a igreja de Moisés, a igreja dos rabinos, a igreja dos usos e costumes, a igreja dividida em algumas denominações, a dos fariseus, a dos saduceus, a dos essênios, a dos zelotes. Igrejas, grupos
cheios de devoção por aquilo ao que se dedicavam, eles mesmos se entendiam membros de uma igreja semelhantemente a você aqui, que também se entende membro de uma igreja, por razões exatamente semelhantes às suas, eles também se sentiam membros da igreja deles. E olha só, mas vós não me credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Isso que é extraordinário, porque a questão não é epistemológica, não é cognitiva, a questão não é de limitação mental ou espiritual. Aqui, dentre os que ele diz que são das ovelhas dele, tem desde imbecis, os mais inomináveis, a pessoas normais e comuns, que eram a maioria, há alguns seres excepcionais, muito poucos, mas o corte mental, intelectual, cognitivo dos que eram ovelhas dele não era diferente do corte cognitivo dos que não eram ovelhas dele. O que significa isso? Vós não me credes, porque não sois das minhas ovelhas. O que é ter esse coração de ovelha que crê? O que é isso? É algo que tem a ver com caráter. É algo que tem a ver com a semente do ser. A semente. Se a semente é boa, se a semente é de vida, ou se a semente é podre, se a semente é de morte. Antes de ter a ver com religião, antes de ter a ver com concepção sobre a relação de seres humanos com Jesus, ele nem fala porque sois membros da minha igreja, ele diz porque não sois das minhas ovelhas. É algo que é muito anterior ao conceito de igreja. É o conceito de ovelha, precede o conceito de ovelha. Tem a ver com um grupo também, mas tem a ver, sobretudo, com a individuação, com a individualidade do ente chamado ovelha. Ele diz, sois das minhas ovelhas, mas não são as ovelhas coletivamente que escolhem ser dele, são os indivíduos que escolhem. Não sois desses indivíduos que escolhem ser meus e se submeterem ao meu pastoreio. Vocês não aceitam ser guiados. Ser ovelha de Jesus é alguém que aceita ser guiado por aquilo que ele ensina. Ser ovelha de Jesus é alguém que aceita ser guiado por aquilo que ele ensina. Essas são as ovelhas de Jesus. Esses são aqueles que acham que realmente sem amor está tudo perdido. Que não há vida que valha nem para Deus, nem para os homens, vivida sem amor. As ovelhas são aqueles que entendem que tratar a existência com um coração humilde, que todo dia aprende uma lição, todo dia. Ontem eu aprendi pelo menos uma lição e fiquei atento ao meu coração para me vigiar em relação àquilo. Ovelhas de Jesus aprendem todo dia. As ovelhas de Jesus ouvem a voz, sentem a direção, mesmo quando o pastor não está dizendo nada, elas veem para onde ele está andando e o seguem. Elas têm um vínculo com o movimento do pastor, com o sentido do pastor. Mesmo quando ele não fala nada, e o pastor não fala muito com as ovelhas, ele
traz comandos, ele traz direções, ele indica lugares, ele tira de lugares, ele leva para lugares e elas o seguem. A grande sabedoria das ovelhas é seguirem. Aí, o que caracteriza, portanto, essas ovelhas? Que são definidas por ouvirem a voz do pastor e seguirem. Que voz é essa? O que o pastor diz? Eu vinha dizendo, não existe a possibilidade de ser desse rebanho sem que você coloque o significado do amor acima de tudo. Viver sem amor é viver morto, é viver perdido. Viver sem amar é não viver. E amar, que eu digo, não é viver apaixonado, desesperado, estou querendo pegar, estou com tesão, ai meu Deus, eu não aguento ficar sem beijo, sem chupão. É claro que eu não estou falando disso, eu não estou falando da explosão de Eros como o senhor dos seus desejos. Não, eu estou falando desse amor sublime, desse amor agapau, desse amor que tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, desse amor que não se ensoberbece, não arde de ciúme, não se queima de desejos, não se entrega ao capricho. Eu estou falando desse amor que tem prazer na reconciliação, no perdão, tem prazer em crer, em esperar o melhor, em ter os olhos bem abertos, ser simples como as pombas, prudente como as serpentes, porém ter uma expectativa de que as pessoas nos vençam na nossa prudência com a manifestação de um modo de vida que seja maravilhoso, que nos faça ter o prazer de admitir que qualquer que tenha sido a nossa prudência foi vencida pelos modos de graça que essa pessoa manifestou e manifesta na vida. A ovelha ouve a voz desse amor, ou a ovelha discerne os movimentos desses gestos. A ovelha compreende esses signos. Pode ser até uma ovelha que ainda não saiba de Jesus, pode ser uma ovelha ignorante, ateia. Mas se ela identificar esses signos, e se ela obedecer os comandos desses sinais, se ela discernir essas indicações, e se ela privilegiar isso acima de tudo, ela é, como eu tenho conhecido, ovelha de Jesus ainda sem saber, porque o que importa não é que você saiba que é ovelha de Jesus, o que importa é que você obedeça aos movimentos do pastor e o siga. Isso é o que importa. Isso é o que importa. A teologia que torce o rabo 1 milhão de vezes. É isso o que importa. Para Deus, e se o negócio de vocês tem a ver com Deus, então admitam, é isto o que importa. Os meus discípulos são aqueles que ouvem a minha palavra, mesmo que a palavra dita não venha com a assinatura de Jesus, mas ouvem o meu sentido, ouvem o meu mandamento, ouvem o meu entendimento, ouvem aquilo que tem a ver com a expressão da minha mente e me seguem. Esses são os meus discípulos. No mundo, são os que estão seguindo o comando do meu pastoreio, andando no fluxo do meu caminhar. Esses são os meus discípulos, as minhas ovelhas. São os que creem e seguem. Creem que esse é o caminho único. Todas as outras alternativas
intrinsecamente no coração da ovelha, saiba ela ou não, ela as elimina sabendo que não fazem sentido. É uma questão de fazer sentido ou não fazer sentido com aquilo que seja o amor de Deus em nós. Você entendeu, meu amigo, minha amiga? Pelo amor de Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem, elas percebem a minha voz. Elas percebem aquilo que é a indicação, o sentido, o significado de um caminhar que seja a trilha do amor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu sei que nós temos tudo a ver e ninguém precisa dizer quem é minha ovelha ou quem não é minha ovelha. Eu não dei esse papel de validação, de selo, de designação, de indicação acerca de quem é meu e de quem não é meu para ninguém. Não tem igreja, não tem papa, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem pastor, não tem padre, não tem ninguém, não tem médium, não tem babalorixá, não tem ninguém que diga quem você é ou não é. Se você quer ter alguma coisa a ver com ele mesmo, e não com outros em nome dele, se você quer ser ovelha dele, e não ovelha de outros em nome dele, se você quer seguir o que ele diz, as minhas ovelhas ouvem, discernem, percebem, ganharam o tunina da minha voz, elas carregam o diapasão da minha afinação, elas percebem. Ninguém as ensinou. Elas são minhas ovelhas. Elas são. Está nelas o serem minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz com uma naturalidade enorme, mesmo quando não foram instruídas, mesmo quando não sabem de nada, como eu já disse antes, elas percebem o sentido, o significado, e eu as conheço. Eu as conheço. Ninguém as conhece por mim, ninguém vem dizendo: Senhor, deixa eu te apresentar essa tua nova ovelha. Como eu já vi várias vezes em reuniões e cultos de batismos. Você já viu isso? Claro que você já viu. Talvez tenham feito isso com você, aí, ó, você mesmo, é com você que eu estou falando. Pegarem você, levarem à frente e dizerem: Senhor, te apresentamos mais uma ovelha tua que nós trouxemos para o teu pastoreio. Meu Deus, que coisa mais patética, que coisa mais anti-evangelho. É ele que conhece. Você se veio a conhecer alguma. Se você algum dia veio a conhecer alguma ovelha de Jesus, foi porque ele apresentou você a ela, não foi porque você a apresentou a ele. Jamais. Elas ouvem, elas entendem, elas carregam um decodificador intrínseco, de modo que ninguém sabe quem é minha ovelha, ninguém sabe quem carrega a matrix decodificadora dentro do coração. Elas ouvem, elas decodificam, elas me seguem, elas me seguem. É a Jesus que elas seguem, não é a você, não é a tua igreja, não é a tua instituição, que não representa nada a não ser a sua própria agremiação.
A gente está falando de alguma coisa extraordinariamente poderosa. Jesus dizendo, elas me seguem. Elas me seguem. É direto, você com ele com você. Eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Isso é lindo. Eu as conheço e elas me seguem. E não tem ninguém no meio desse caminho. Ninguém. Nenhuma sinagoga, nenhuma igreja, nenhum intermediário, nenhum Vaticano, não tem ninguém. É só você e ele, como aquela mulher pecadora de João 8, a adúltera, saindo todos, ficou apenas a mulher e Jesus. É assim que é sempre. Ficaram todos, saíram todos. Ficou só Jesus e a mulher. Ouvem, eu as conheço, elas me seguem. E aí, olha que coisa linda. Sem ninguém também no meio do caminho. Sem ninguém para dizer, eu declaro que agora você tem a vida eterna. Sem ninguém para cometer essa heresia num culto público. Não, é Jesus falando com o indivíduo. Então, eu lhes dou a vida eterna. É que coisa maravilhosa. Ninguém para atrapalhar, ninguém no meio disso. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Olha que coisa, que segurança. É que você é dele, ele é seu, ele te conhece. Não tem ninguém aí para dizer, agora fica debaixo da minha cobertura e tu terás a vida eterna. Esses clones, esses clowns, esses palhaços que ficam aí no meio dizendo que são os que dão cobertura a você. Mentira! Eu lhes dou a vida eterna. É ele, ninguém entre você e ele, entenda isso. E ninguém as tirará de mim, jamais perecerão eternamente, creia nisso. Olha só que Jesus é Jesus. Não é um pastorzinho de nenhuma congregação, ou de nenhuma catedral, ou de nenhum Vaticano. É o eterno, não é nenhum mortal perecível, pecador, te dizendo isso. É aquele que está acima de todo principado, potestade e poder, dizendo, eu lhes dou a vida eterna. E ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Você quer mais do que isso? Olha a segurança que me habita, porque eu creio nisso, e entre mim e ele não tem ninguém, não tem homem nenhum, não tem instituição nenhuma, não tem Vaticano nenhum, não tem nenhuma hierarquia entre mim e ele, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jamais perecerão. Você vai ter dúvida de quê ainda? O meu pastor me disse que se eu não for batizado agora por imersão, eu não tenho a vida eterna. Minha filha, meu filho, pelo amor de Deus, você não crê em Jesus mesmo, não, né? É para mandar quem quer que venha com uma palavra dessa para você, mandar as favas em nome de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, jamais. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Não tem demônio, não tem diabo, não tem força espiritual, não tem magia negra, não tem mandinga, não tem urucubaca, não tem despacho, nem tem maldição pastoral, não tem nada, nem ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possam te tirar das mãos dele. Ninguém os arrebatará da minha mão.
É o que Paulo diz com outras palavras: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele dá aquela quantidade de alternativas no céu, na terra, debaixo da terra, ainda cria uma outra dimensão e diz: nenhuma outra criatura de nenhuma dimensão tem o poder de me arrebatar, de me tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus resume tudo com uma só expressão: e ninguém as arrebatará da minha mão. Pelo amor de Jesus, creia nisso. Ninguém. Por quê? Por quê? Porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, é maior do que tudo. Você, que é dádiva, eu sou dádiva do Pai ao Cristo de Deus. E é Jesus que é a manifestação do Cristo eterno na história, que me diz: ninguém te arrebatará, Caio. Ninguém te arrebatará das minhas mãos, porque tu, que és uma dádiva do meu Pai a mim, tu és maior do que tudo. Tu és maior do que tudo. Tu és maior do que o céu. Tu és maior do que o inferno. Tu és maior do que o universo. Tu és maior do que o mundo inteiro. Tu és maior do que todas as decisões conciliares. Tu és maior do que todas as doutrinações. Tu és maior do que todos os arcabouços de pensamento, de filosofia sobre quem é e quem não é, quem pode ser e quem não pode ser, de todas as teologias, de todas as invenções. Tu és maior do que tudo. Tu és maior do que o sol, que é a estrela de quinta grandeza. Tu és maior do que as de primeira grandeza. Tu és maior do que a tua galáxia. Tu és maior do que tudo. O Pai te deu a mim. Tu és maior. Tu és feito à minha imagem e semelhança. Tu és um pequeno Cristo em desenvolvimento, em maturação. Tu vais te tornar como eu, semelhante a mim. Tu és maior do que tudo. Tu só és menor do que alguma coisa se eu for menor do que alguma coisa na criação. Mas como toda a criação decorre de mim, e tu foste feito à minha imagem, estás crescendo para te tornares a minha semelhança, tu és maior do que tudo. Tu és maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode te arrebatar. Não pode arrebatar da minha, vai poder arrebatar da mão do meu Pai, que te deu a mim? Ninguém. Você entrou no ambiente de inarrebatabilidade. Ninguém pode te tirar das minhas mãos. Esse é um assunto para não ser nunca mais conversado nem tratado. Esse é um assunto para não ser objeto de dúvida nunca mais na tua vida, você entendeu? Nunca mais deve ser objeto de dúvida na tua existência. Nunca mais na tua existência. Em nome de Jesus. É contigo que eu estou falando. Se eu pudesse, eu enfiava a mão aqui, pegava no teu peito e te sacudia. Para você entender que é com você, que ninguém pode te arrebatar das mãos dele. E a razão disso tudo é simples, ó. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode te arrebatar das minhas mãos. Em seguida ele diz: ninguém pode te arrebatar das mãos do meu Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Essa é a lógica da segurança eterna, na qual eu descanso. Crer em Jesus é crer no Pai é crer em Jesus. Eu e o Pai somos um. Crer no Cristo de Deus é crer no Pai. Crer no Pai é crer no Cristo de Deus. Eu e o Pai somos um.
Eu e o Pai somos um. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Ó Jesus, que essa tua palavra tão singela tenha entrado como uma espada de 2 gumes, como uma espada incandescente de 2 gumes, trazendo, expondo e patenteando todas as coisas escondidas no nosso coração. É o que eu te imploro, é o que eu te imploro, que tu seles esta palavra com o selo eterno do Espírito Santo, com o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo, até o dia do nosso resgate pleno, para o louvor da tua glória. Sela essa esperança no coração de cada um. É o que eu te imploro agora, em nome de Jesus. Amém, amém.